Vamos aprender agora algumas curvas características dos módulos fotovoltaicos. Nós temos aqui a característica corrente por tensão e nós temos aqui uma célula. Este é o ponto de máxima potência, tensão de máxima potência, corrente de máxima potência, e aqui a tensão em vazio e a corrente curto-circuito. Aqui, ó, tá bom? São os extremos. Observe que a corrente curto-circuito está próxima da corrente de operação, já a tensão um pouco mais distante. A segunda característica importante é a curva potência por tensão. Normalmente, o ponto de tensão em circuito aberto, o ponto de potência máxima. Tá bom? São curvas características importantes. Agora eu quero saber qual o efeito da irradiância solar, tanto na corrente quanto na potência e na tensão. Observe a dinâmica. Vou aumentar a irradiância solar e eu quero ver o efeito nessas duas variáveis. Ou seja, aumento a irradiância solar. O que acontece com a corrente e com a potência? Aumentam proporcionalmente, certo? Já a tensão, ele varia muito pouquinho, você aqui, ó. A tensão varia muito pouquinho, tá bom? Então, resumindo, se aumenta a irradiância, aumenta a tensão aumenta a corrente e potência. E se diminuir, também vai diminuir tanto a corrente quanto a potência. E a tensão muda pouco. O segundo efeito que eu quero ver agora é da temperatura. Se aumentar a temperatura, o que acontece com a corrente, com a potência e com a tensão? Primeiro, observe como está aqui, aumentando a temperatura, a potência diminui e a tensão diminui. Então, eu tenho um efeito reverso aqui, ó. Vamos ver novamente. Aumento aqui, ó, a tensão diminui e a potência diminui. Ou seja, quanto mais quente o módulo, menos potência e a tensão também cai, tá bom? O contrário, aqui temos uma relação inversa, ou seja, o contrário é certo. Se eu diminuir a temperatura, o que acontece com a potência? Aumenta. E com a tensão, também aumenta. Certo? Então, esses efeitos são importantes que vamos ver mais na frente, no momento de dimensionamento. Bom, quando nós compramos um módulo fotovoltaico, ele vem com uma folha de especificações, ou datasheet. Eles vêm em duas características. Primeiro, um STC, que significa Standard Test Condition, ou condições de teste padrão. Cada módulo, para ser comparado, necessita ser comparado com exatamente as mesmas condições. Esse aí é o STC. Por exemplo, foi testado com uma irradiância solar de 1000 watts por metro quadrado. A temperatura da célula são 25 graus Celsius e a massa do ar é 1,5. Tá bom? Porque o lugar onde foram feitos os módulos é na parte do hemisfério norte, né? China, Estados Unidos, Europa. Além disso, existem outras informações que também vêm naquela folha de dados. É o NOCT. Neste caso, essas características são dadas porque falam que a célula, na verdade, ele fica acima da temperatura ambiente, 25 graus, né? Então, em estas características NOCT, é testado para 800 watts por metro quadrado e temperatura de 45 graus Celsius, que é a temperatura da célula, e a velocidade do vento 1,5, tá bom? Bom, então eu tenho duas características. Tenho tanto o STC, só um pequeno comentário, em alguns módulos também é colocado como MMOT, mas é a mesma coisa do NOCT. Bom, então em um projeto fotovoltaico, vou usar quais parâmetros? Em STC ou em NOCT? Eu uso em STC, tá bom? Eu não uso o NOCT porque ele usou uma irradiância menor, né? Eu prefiro este aqui que está mais próximo da irradiância que vem na superfície da Terra, ok? E aí, para considerar os outros efeitos, colocou um fator de perdas. Por exemplo, temos aqui um módulo fotovoltaico da marca da Trina Solar, modelo tal Max M, 144, então é half self. E, por exemplo, eu quero aqui os dados. Observe aqui, ó, STC. Pronto, então os dados aqui são em STC, irradiância 1000 watts por metro quadrado, temperatura 25 graus, tal, exatamente como eu estava falando. Ó, por exemplo, se eu quiser os dados para este módulo de 450 watts, eu teria que pegar estes valores aqui, ó. Tá bom? Potência máxima, tensão de máxima potência, corrente de máxima potência, tensão em vazio e corrente curto-circuito, está aqui, ó. Em STC, eu ampliei aqui. Certo? Outra informação importante é a coeficiente de temperatura VOC, que está aqui, ó, Temperature Coefficient of VOC. Observem que é negativo, porque nós vimos que a relação temperatura com potência é inversa, por isso que é negativo. Ok?
Então nós temos aqui, ó, por exemplo, um exemplo, nós precisamos calcular qual é a tensão em vazio para 5 graus, quando a temperatura mínima é 5. Em STC é 25 graus Celsius. Eu quero testar agora, quero verificar qual é a tensão quando está em 5 graus. Então houve uma diminuição, eu quero ver esse efeito. Estes dados aqui foram daquele tal máquina, aquele módulo de 450 watts, foi copiado aqui. Aquele tal coeficiente que eu tinha colocado 0,26% por grau Celsius, que seria 0,0026, sim, tirando porcentagem. E como faz o cálculo? Primeiro, a temperatura mínima, que vai ser o lugar onde quero verificar, nesse caso o inverno no Brasil, a temperatura mínima 5 graus é mais ou menos aceitável na maior parte do Brasil, né? Dificilmente vai ser menos do que isso, talvez no sul. Mas ok, então, temperatura mínima, minha temperatura STC 25. Este STC sempre é 25, então vai ficar menos 20 graus, negativo. Segundo passo, a tensão em vazio nova vai ser igual à tensão em vazio do módulo, mais a tensão em vazio vezes a variação de temperatura vezes essa coeficiente. Então vai ficar 49,6 mais 49,6 vezes menos 20 vezes menos 0,026. Esses sinais negativos acabam se cancelando de tal maneira que ao final fica 49,6 mais 2,58, 52,18 volts. Então, essa é a nova tensão em vazio. Tá bom? Se vocês prestarem atenção, ele aumentou 3 volts. Então, agora vem um cálculo rápido. Toda vez que eu quiser verificar quanto é a temperatura, qual é a tensão em vazio devido à condição mínima, é só aumentar 3 volts por cada módulo. É um cálculo rápido com bom dinheiro, vale a pena aprender assim. Tá bom? Então, só aumentar 3 volts a mais em relação à tensão em vazio. Essa informação é importante para você fazer o dimensionamento do inversor. Tá bom? Beleza. Agora, a associação dos módulos. Nós podemos associar os módulos em série, como está aqui, em série, e em paralelo, que não podemos colocar aqui. Então, este aqui tem uma associação em série e paralelo. Tá bom? Quando é série, a corrente é a mesma, a tensão se soma. Quando é em paralelo, a corrente se soma e a tensão é a mesma. Bom, como funciona a curva IV agora de vários módulos em paralelo e em série, como está aqui? Ó. Então, aqui não temos associações em série e aqui em paralelo. O ponto que vai operar é este ponto aqui. Ó. Agora vem um efeito importante. O que acontece quando tem sombreamento? Nesse caso, sombra aqui, né? Então, ele para operar aqui, ele vai operar agora aqui. Você perde toda esta fileira. Tá bom? Se você operar com um inversor que não tiver um dispositivo para poder encontrar o ponto máximo, ele opera aqui. Você perde toda esta fileira se você tampar um módulo. O efeito, normalmente, na potência, a potência máxima, ele vai operar agora aqui. Certo? Bom, agora, outra coisa. Cada módulo fotovoltaico, internamente, ele tem uns diodos chamados diodo de bypass ou diodo de ponte. Então, como funciona? Se você tiver sombreamento parcial de um módulo, a geração não é total, não se perde totalmente, se perde apenas uma parte, porque dependendo do módulo, pode ter 3 diodos ou 2. Bom, módulos comuns de 72 células vai ter 3. Então, você apenas, esta parte vai ser aberta, o diodo vai conduzir de tal maneira que você vai aproveitar 2/3 partes. Aqui nós temos, está dentro daquela caixa de junção, os diodos. Como comentei, para módulos de 72 tem 3 diodos e módulos de 36 células tem 2, né? Módulos de 40 watts não tem. Tá bom? Beleza. Agora vamos avaliar o conhecimento, né? Primeiro, a pergunta é verdadeiro ou falso. Em um módulo fotovoltaico, se a temperatura diminuir, diminui a tensão. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque nós falamos que a temperatura e a tensão são inversos. Ou seja, se um diminui, o outro aumenta e vice-versa. A segunda, em STC, significa que o módulo foi testado em 800 watts por metro quadrado e temperatura 25 graus Celsius. Falso ou verdadeiro? Falso. Em STC é 1000 watts por metro quadrado. Terceira, a corrente de potência máxima pode ser maior que a corrente de curto-circuito na folha de dados. Bom, nós temos aqui, este aqui é a corrente no ponto máximo, este aqui é a corrente de curto-circuito. A corrente de ponto máximo nunca vai ser maior aqui. Não é, né? É uma singularidade, nunca vai ser. Então, falso. A resposta, todas falsas. Segunda, este aqui é um cálculo, né? Eu tenho 8 módulos em série
E eu quero ver qual que é a tensão em vazio aqui para a temperatura mínima é 0 graus. Tá bom? Eu quero fazer para aquele mesmo módulo de treino solar de 435 watts. Alternativas. Vamos ver. Primeiro passo, eu tenho aqui os dados do módulo em STC. Eu pego para a potência dada os dados, nesse caso a tensão em vazio, 49 volts. E também pego a temperatura, a coeficiente da temperatura de tensão em vazio, menos 0,26. Essas informações estão aqui, tensão em vazio e coeficiente menos 0,26. Coloco aqui, tirando porcentagem. E eu vou fazer primeiro para um módulo. Então, para um módulo eu tenho aqui, novamente, a variação de temperatura é aqui igual. Temperatura mínima menos temperatura de STC. A temperatura mínima foi falado no exemplo para 0 graus. Então, 0 menos 25 dá menos 25 graus Celsius. Segundo, a tensão em vazio nova vai ser igual à tensão em vazio original, mais a tensão em vazio vezes a variação de temperatura vezes essa constante, esse coeficiente. Fazendo essas contas, lembrando que este menos com este menos vai se cancelar. Então vai ficar 52,19 para um módulo. Se eu quero para 8 módulos, é só multiplicar vezes 8. O número de módulos vezes a tensão em vazio que eu calculei. Então fica 8 vezes 52,18, fica 417,4. Resposta, como fala aproximadamente, esse aqui, né? Certo. E se eu quiser pelo cálculo rápido, também funciona? Funciona. E eu recomendo fazer isso. Eu falei que mais ou menos é 3 volts por cada módulo. Então como que eu faço? Cálculo rápido. Número de módulos vezes tensão em vazio. 8 vezes 49, 392 volts. Certo? É apenas considerando a tensão em vazio. Agora, eu vou adicionar mais 3 volts por cada módulo. Então, número de módulos vezes 3 volts por cada módulo. 8 vezes 3, 24. Somando isso aqui, dá 416, que praticamente já tem a resposta aqui, né? Muito próximo. Então, esse é um cálculo rápido que eu recomendo.